ouvir, não é? Ah, sim. Você está a ouvir? Sim? Ok. Bem-vindos. Muito desculpa pelo pequeno atraso que tivemos para problemas técnicos que tivemos com a ligação com o projetor e o computador. Não queria tirar mais tempo, queria só dizer que a organização italiana SIES, em parceria com Munga, como a maioria de vocês sabe, estamos a implementar desde quase 2 anos um projeto cofinanciado da União Europeia, Participação Cidadã, e já tivemos prazer mais vezes, uma em ocasião do workshop sobre a proteção social, e este ano, em ocasião do 2º ciclo de formação para operadores sociais, de ter a presença conosco da doutora Maria Luzia Dumbo. Só uma pequena introdução mesmo de tudo aquilo que a doutora fez na sua carreira até agora. A doutora Maria Luzia Dumbo é licenciada em Serviço Social com pós-graduação em Mediação Multicultural, Criminologia e Intervenção Socio-Jurídica com Criança e Jovem em Risco. É mestre em Serviço Social e Política Social, é funcionária do Departamento de Prevenção e Delinquência Juvenil na Direção Nacional de Investigação Criminal do Comando Geral da Polícia Nacional de Angola, é professora na Universidade Católica de Angola, no Instituto Superior João Paulo II. Só brevemente, para dizer o programa do dia, vamos a começar com a primeira. Um dia vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte, vamos a ter uma parte dedicada à violência contra a criança. Numa segunda parte, vamos a falar da resiliência e a doutora Maria Luzia vai explicar melhor este conceito. E depois a última parte vai ser a apresentação do livro que foi publicado em janeiro de 2012 em Portugal, escrito pela doutora Maria Luzia, A Delinquência Juvenil em Luanda. A mesma doutora vai ter a oportunidade de falar ampliamente sobre isso. Muito obrigada pela atenção. Passo a palavra. Bom dia a todos. Mais uma vez quero pedir desculpas pelos transtornos causados, mas estas coisas das novas tecnologias às vezes acabam por criar este tipo de constrangimentos. Bem, como disse-nos a doutora Kate, então vamos falar sobre a violência contra a criança. Quando me foi proposto falar sobre este tema, eu fiquei a refletir sobre aquilo que poderíamos abordar aqui, porque de certeza que vocês todos já ouviram falar exaustivamente sobre os problemas que estão relacionados com a violência contra a criança. Então, eu fiquei a pensar e queria dar uma pequena reviravolta em relação à abordagem desse tema. Então, pensei em falarmos aqui sobre aquilo que são os perigos considerados que podem pôr em risco as crianças, que no nosso país tem se verificado com alguma frequência. Então, vamos falar propriamente sobre as crianças e jovens em perigo, crianças e jovens em situação de risco, e depois vamos falar sobre as estratégias de promoção da resiliência com crianças. E como disse a doutora Kate na sua breve explanação, num terceiro momento vou falar um bocadinho sobre aquilo que é a obra que está exposta no hall de entrada. Bom, então vamos começar por falar sobre o historial do conceito de noção do risco. O que é isso de risco?
porque nós ouvimos falar muitas vezes das crianças em situação de risco, crianças que necessitam de proteção. Vamos então fazer um pequeno historial sobre este conceito. Diz-nos aqui que esta noção de risco tem por orientação a prevenção, ou seja, existe esta expressão para, de uma certa forma, as pessoas de direito estarem prevenidas para protegerem estas crianças que realmente podem se encontrar nesta situação. E então diz que este risco pode apresentar características que podem permitir às pessoas reconhecer que esta criança se encontra em risco, porque ainda não são problemáticas. O que é que isto quer dizer? Existem aquelas crianças que já se encontram em risco, mas que ainda não se encontram numa situação problemática. E então esta noção de risco vem aqui, ou este conceito de risco vem aqui nos elucidar exatamente o que é. E diz aqui que o conceito de risco é interativo, ou seja, está relacionado com o contexto em que se insere esta mesma situação de risco. A definição clássica de maus tratos deriva do maltrato ou os danos físicos e mentais, o abuso sexual ou a negligência de crianças e jovens com menos de 18 anos, resultantes de ações ou omissões praticadas por pessoas que, na maior parte das vezes, são responsáveis por estas crianças e jovens e em circunstâncias que ponham em perigo a saúde e o bem-estar desta mesma criança. Quer dizer que a noção clássica, a definição clássica que se dá a esta terminologia de maus tratos, no fundo considera apenas aqueles aspectos que estão relacionados aos danos físicos, aos danos mentais, ao abuso sexual ou à negligência de crianças e jovens com idades, ou seja, com menos de 18 anos. E na maior parte das vezes, estes danos são praticados principalmente pelos cuidadores. Quem são os cuidadores? Os pais, as pessoas que trabalham nas instituições com estas crianças ou os parentes mais próximos. Então, o que é que nós podemos entender como sendo maus tratos? São aquelas lesões corporais não acidentais. O que é que isso quer dizer não acidentais? Bom, quando uma criança cai e aleija-se, pode criar uma lesão. Esta lesão é acidental. Mas quando nós estamos perante os maus tratos, nós vamos encontrar lesões corporais nestas crianças que não são acidentais, são provocadas por estes maus tratos. E então nós aqui vamos encontrar, por exemplo, lesões de caráter sexual, psicológicas, o abandono flagrante e a exploração das crianças, assim como qualquer outro ato que entrave o crescimento e desenvolvimento mental e físico normal da criança. Bom, vamos abrir aqui um parênteses. Nós vimos aqui alguns aspectos que têm estado, de certa forma, a afligir a nossa sociedade. Estamos aqui, por exemplo, a falar da exploração de crianças. É normal nós vermos na nossa sociedade crianças a venderem nos mercados. Será que estamos perante um ato de exploração das crianças? E nós estamos a ver que aqui, na definição de maus tratos, esta terminologia acaba por ser também considerada como sendo um ato de maltratar a criança. Gostaria que... Bom, vamos ter aqui um momento interativo. Eu não gostaria de ser a única a falar, gostaria de ouvir-vos também a falarem um bocadinho. E então, eu deixo aqui em aberto. Quem é que quer se pronunciar sobre isso? Será que as crianças que nós vemos nas ruas a venderem, a lavarem carros, estão perante uma situação de maus tratos? Vamos tentar ligar aqui a teoria e a prática. Quem quer se pronunciar sobre isso? Diga o seu nome, se faz favor. Enquanto-se expostas na rua, a lavarem carros e a fazer outros trabalhos, portanto, na rua, estão expostas a maus tratos, senhora.
Bom, vamos ter em conta primeiro a idade delas, não é? Sabe-se que a idade mínima para o trabalho infantil é 14 anos. Existem muitas crianças menores de 14 anos que, por necessidades, não é? Tanto pelo fator de pobreza e outras situações, são obrigadas a ir para a rua, fazerem pequenos trabalhos para sustentarem-se a si e as suas famílias. Mas estão em perigos, portanto, eles só ficam o dia todo no sol, estão expostos à discriminação. E aquelas rixas também entre eles, os adultos às vezes batem, às vezes roubam o dinheiro deles, quer dizer, estão expostos a maus tratos, sim senhor, e também maus tratos por parte da família, porque a família sabe que a criança está na rua, fazer aquele trabalho, mas em contrapartida não pode fazer nada, porque é o miúdo que ganha o sustento, mas estão em situação de maus tratos. Obrigado. Mais uma coisa. Eu sou Cecília, pertenço à PEC, Aliança para a Educação das Crianças de Angola. Diante dessa situação que nós estamos aqui a abordar, eu considero maus tratos, sim, a crianças que em idade não admissível ao trabalho e já têm estado, praticamente muitas delas é que têm que levar o sustento para casa. E primeiro, isso já fere o próprio direito da criança. A criança precisa ser cuidada, sustentada, e muitas vezes ela é que faz isso para os pais. Nós temos visto, por exemplo, há muita criança, quando normalmente eu vou à praça, eu vejo muita criança lá vendendo, normalmente tenho tido aquela sensibilidade de perguntar: você vive com quem? O que é que você faz? Estes problemas normalmente já começam na família. Muitos pais, né, porque não há ninguém que os cobre, a sociedade às vezes não cobra, a escola não cobra desses pais a responsabilidade de cuidarem a ponto de não permitirem que a criança vá para a praça ou vá lavar carros. Então esses pais relaxam e as crianças têm estado expostas a esse tipo de trabalho. E eu acho que é aí que nós devemos interferir para que essa criança possa ser protegida. Os pais devem saber que existem órgãos que estão interessados no bem-estar das crianças, para que elas estejam isentas desse tipo de trabalho. Obrigada. As crianças estão expostas ao risco, sim senhor. Mas agora, maus tratos, nós tínhamos que ver como disse a definição, falou do contexto, né? E alguém também já adiantou que muitas das vezes os pais não podem, são as crianças que têm que fazer isso. Obrigado. Muito obrigada. Eu acho que temos aqui um leque de opinião, um bocadinho aquilo que é o nosso debate. Bom, no princípio eu queria fazer aqui um apelo. Nós estamos numa sala a conversar sobre aquilo que são os problemas das crianças e então, de certa forma, eu gostaria de pedir-vos uma certa liberdade para podermos abordar esta questão tal como ela se nos apresenta, sem tentarmos escamotear ou enfeitar aqui alguns aspectos que de certa forma não correspondem com aquilo que é a nossa realidade, e de certeza que fazendo isso vamos tentar ferir algumas sensibilidades que não é o nosso objetivo, mas sim abordarmos os factos tal como eles nos apresentam. Bem, melhor do que ninguém o Sr. Armando Almeida do INAC deu-nos uma resposta bastante elucidativa sobre aquilo que é a condição destas crianças. Não quero com isso dizer que os outros intervenientes não o fizeram da melhor forma. Bom, isto realmente é um problema que faz com que cada um reflita a sua maneira, mas se calhar era preciso nós criarmos aqui um meio termo. Bom, primeiro, por que estas crianças estão na rua? Foi aqui dito. Porque muitas ajudam os pais a sustentar o agregado familiar. Segundo, a responsabilidade das crianças e jovens de um país, seja lá que país for, são da responsabilidade do Estado e da família. Bom,
se o Estado não tem condições de proteger na plenitude estas crianças, se as famílias também não têm condições de proteger estas crianças na plenitude, então de certeza que vamos continuar a ter crianças na rua a vender. Eu pessoalmente tenho vivido um impasse. Como especialista da área, é claro que conheço a lei, conheço os direitos das crianças, mas mesmo assim eu prefiro ver um miúdo a lavar um carro do que a roubar. É claro que mandar um miúdo lavar um carro, estou a ferir os direitos dela. E conforme nos diz aqui a definição, são maus tratos. Mas entre estes maus tratos e tê-la a fazer um trabalho que será remunerado, e quando eu falo disso estou a dizer que pagaria o mesmo valor que pago a um adulto se tiver que me lavar o carro, eu ainda preferia que assim fosse. Este é o meu impasse. Por quê? E eu também tenho a sensibilidade de perguntar: o que é que vais fazer com este dinheiro? Ele diz: vou comprar cadernos, vou comprar roupa. Então, é uma necessidade que ele tem, que os pais não têm condições de satisfazer. E como disse bem aqui o Sr. Alberto, realmente também temos que ver em que contexto nós estamos. Mas também não vamos exagerar, porque aqui no nosso contexto africano, a criança tem que começar a trabalhar muito cedo. Se nós formos a uma aldeia, nós vamos encontrar miúdos de 8, 9, 10 anos a pegar numa enxada. E que, sob o meu ponto de vista, são trabalhos pesados, porque eu não me lembro que idade tinha, mas havia aí a dada altura que a minha mãe exigia que nós fizéssemos uma pequena horta próximo de casa. Eu acho que era um trabalho muito penoso e era uma coisa que eu realmente detestava. Mas há famílias que não têm alternativas, as crianças têm mesmo que produzir. E inclusive quando se fala da poligamia a nível do nosso continente e principalmente do nosso país, diz-se que é um fenómeno que surge porque as famílias têm que se multiplicar. Quanto mais filhos o indivíduo tiver, mais mão de obra tem para trabalhar as suas terras. E estes jovens, ou estes miúdos, começam a trabalhar realmente muito cedo. Bem, falou-se aqui dos atores. Bom, aqui neste conceito, no final diz-nos que são principalmente aqueles atos que vão provocar alguns transtornos no crescimento e desenvolvimento mental e físico normal da criança. Bem, nós às vezes cruzamos com crianças a transportarem na cabeça sacos enormes, seja lá de produto, inclusive caixas de cerveja, de gasosa, seja lá do que for. Bem, isto já são trabalhos forçados que muitas das vezes vêm mesmo prejudicar o crescimento e o desenvolvimento desta criança. Agora, ser um ator, é claro que também é um trabalho, mas se vai exigir algum esforço desta criança, se calhar é um esforço mental e intelectual. Porque estar a representar para as câmaras também não é um trabalho fácil, de certeza absoluta, mas se calhar vamos tentar abrir aqui, ou tentar criar aqui algumas anúncios que, sob o meu ponto de vista, eu acho que não é um trabalho muito forçado, porque nós ouvimos aqui o Sr. Armando dizer que estes miúdos estão expostos, e nós vemos todos os dias, estão expostos ao sol, aos perigos das estradas, porque temos carros a passar e os miúdos muitas das vezes estão aí entre os carros a tentarem vender alguma coisa, são assaltados por adultos, são maltratados. Então são estes fatores todos que nós podemos considerar aqui de maus tratos, e principalmente são miúdos que se estuda no período da tarde, tem que vender no período da manhã. Vocês já imaginaram um miúdo que passou por essas vicissitudes todas durante a manhã, que rendimento terá na escola? Bom, vamos falar aqui mais tarde sobre o stress e a resiliência, então vamos tentar desenvolver um bocadinho mais este aspecto. Bem,
Então quer dizer que estas crianças que se encontram a vender na rua realmente estão perante aquilo que o conceito aqui apresentado considera de maus tratos. Mas infelizmente é a situação que nós temos no nosso país e o nosso Estado ainda não está em condições de proporcionar um bem-estar social a estas crianças, de modo a tirá-las da rua para que elas cresçam e tenham um desenvolvimento mental sadio. Continuando. Maus tratos é todo o caso em que há uma ruptura racional e uma vontade deliberada por parte da pessoa que maltrata, que humilha e agride a criança, seja de maneira física ou então psicológica. Bem, o que é que eu fiz aqui? Ok, então quer dizer que toda aquela pessoa que de forma deliberada, e eu penso que estes pais que mandam os filhos para a rua vender, apesar de o fazerem de livre vontade, mas fazem-no por obrigações superiores, que é a tal situação social e econômica em que estas mesmas pessoas se encontram. Também temos aqui a quebra de vínculo afetivo e de amor que favorece as situações de violência e que deve ser também considerada de maus tratos. Quer dizer que também quando existe uma ruptura entre vínculos afetivos entre as crianças e os cuidadores mais próximos, nós também estamos perante um ato de maltrato. Bom, vamos então ver aqui alguns tipos de maus tratos. Temos a negligência, depois vamos desenvolver cada um deles. Temos os maus tratos físicos, temos o abuso sexual, temos o abuso emocional, exato, e temos o abuso emocional. Bem, a negligência. A negligência acaba por ser a forma mais frequente de maltrato que nós verificamos, principalmente no nosso contexto. E de certa forma também podemos criar aqui um pequeno debate. Será deliberada? Será não deliberada? Uma mãe que sai de manhã, vai zungar, deixa os filhos sozinhos praticamente, porque o conceito de família que nós tínhamos antigamente a nível do nosso país, aos poucos tem estado a se dissolver. Porque antigamente os mais velhos que ficavam na aldeia, vamos falar assim, na aldeia, tinham a responsabilidade de supervisionar as atividades dos miúdos que ficavam na aldeia enquanto os pais foram às lavras cultivar. O que é que nós encontramos nos centros urbanos? De uma certa forma, até há uns anos atrás ainda havia esta responsabilidade. A vizinha está a sair e bater à porta da outra: olha, vizinha, estou a sair, por favor, toma-me conta dos miúdos. E esta vizinha até tinha, não digo a responsabilidade, mas tinha a amabilidade de fazer uma refeição a contar com os filhos da outra vizinha. De certa forma, em alguns bairros isso ainda permanece, mas de forma muito incipiente. Porquê? Porque estamos numa sociedade cada vez mais exigente. E as pessoas estão-se a tornar cada vez mais individualistas. Esta mãe que sai de manhã, suponhamos que o primeiro filho tenha 11 anos e ela tenha mais 4 ou 5 filhos. Ela sai de manhã, deixa os filhos sob a responsabilidade do filho mais velho, que é de 11 anos. Então nós vemos crianças a cuidarem de crianças. Então estamos perante atos de negligência. Também temos pais que não se preocupam em seguir ou fazer o acompanhamento da escolaridade dos próprios filhos. Uns fazem no deliberado, outros fazem de forma negligencial. Se calhar também não têm preparação suficiente para fazerem um seguimento mais de perto daquilo que é o percurso académico dos seus filhos.
E depois temos a tal negligência que pode provocar danos físicos, mentais e emocionais. Bom, pode provocar danos físicos. Pegando o exemplo da senhora que tenha 5 filhos e o mais velho de 11 anos. Este miúdo de 11 anos ter que confeccionar a refeição para os demais. É um miúdo de 11 anos exposto ao fogo que a qualquer momento pode se queimar. Então, pode provocar danos físicos. Ou que pode pegar numa faca para cortar seja lá o que for para dar aos irmãos, também pode provocar danos físicos. Danos mentais e emocionais. Suponhamos uma criança que se lhe é negado todo tipo de cuidados, esta criança emocionalmente pode crescer traumatizada, pode crescer com alguns danos, e aqui vamos encontrar os tais danos mentais e emocionais. E atos de negligência, na maior parte das vezes, surgem em famílias carenciadas. São aquelas famílias que não têm condições de satisfazer as necessidades básicas dos seus filhos, e então nós ali encontramos casos de negligência. Nós à frente veremos alguns exemplos mais claros em relação a isso. Indicadores de negligência. Por exemplo, nós podemos ver aquelas crianças que estão constantemente sujas e mal cuidadas, que carenciam de higienização, também pode ser um indicador de que naquela família esta criança está a ser negligenciada. Aquelas crianças, e este é o papel dos educadores, este é o papel dos atores sociais que lidam diretamente com estas crianças. Eles é que têm que estar atentos a estes sinais, porque um professor, quando percebe que um determinado estudante aparece frequentemente sujo na turma, então tem que estar atento e tem que perceber o porquê desta situação e, de certa forma, conversar com os pais para ajudarem a higienizar esta criança. E os próprios atores sociais também têm que estar preocupados com isso, porque uma criança que aparece 1, 2, 3 vezes mal cuidada é normal, mas quando isto é frequente, então deve constituir-se como uma preocupação por parte do cuidador secundário, que é o professor ou o ator social, porque isto de certa forma também vai criar outros problemas, que vai ser a exclusão. Os outros colegas da turma vão deixar de se aproximarem deste menino, porque é um menino que está sempre sujo, é um menino que tem um odor desagradável, e então ali também estaremos a criar outros problemas. E também é da responsabilidade. Ai, não acredito que não liguei a bateria. Peço desculpas. Como eu sou, vamos encontrar também, principalmente os professores, perceberem que há crianças que aparecem na escola sempre esfomeadas. Então, este também acaba por ser um outro sinal que estes cuidadores devem ter para com estas crianças. Não, fiquei sem bateria. Peço desculpa. Exato, como eu estava a dizer, então os professores também têm que ter esta preocupação em ver
nutrição desta mesma criança. E sabe-se que uma criança com fome, inclusive um adulto com fome, não produz. Então uma criança com fome não tem condições de aprender, não tem condições de estar atenta à aula. E isto também pode provocar outros problemas, porque esta criança, se souber que o outro colega tem um lanche na pasta, é capaz de subtrair este lanche e ali também surgirem outros problemas. Depois temos um outro problema que está relacionado à fadiga crônica. Suponhamos este miúdo que passou o dia todo ou a manhã toda no mercado a vender, a correr de um lado para o outro, a fugir dos carros, a fugir dos fiscais. Quando chega na escola, o miúdo também está fatigado, está cansado, e então é preciso também os professores estarem atentos a estes sinais de fadiga crônica. Também verificar aqueles estudantes ou aqueles alunos que chegam frequentemente atrasados às aulas ou aqueles que também faltam constantemente. É claro que é muito fácil nós falarmos sobre isso, mas também não podemos deixar de falar sobre isso. Eu não sei como é que está o sistema de ensino aqui em Benguela, mas nós em Luanda, no ensino de base, nós encontramos turmas com 80 a 90 alunos. Numa turma da 2ª, 3ª, 4ª classe. E é claro que um professor que tem 80 a 90 alunos não tem condições de identificar estes aspectos que nós acabamos de frisar agora, mas temos que falar sobre eles. Quem sabe se as coisas amanhã possam melhorar e os professores tenham condições de estarem mais atentos a estes aspectos aqui frisados. Ainda temos como indicadores de negligência atitudes agressivas e apáticas por parte destes menores. Normalmente são miúdos com características muito agressivas e, de certa forma, pessoas muito reservadas. Também temos algumas características relacionadas à autodestruição, quer dizer, são miúdos também com um sentimento autodestrutivo e antissocial, quer dizer que a sua relação com os outros acaba por ser sempre conflituosa. E, como eu já disse anteriormente, esta situação do miúdo aparecer sempre esfomeado pode levar este miúdo a roubar ou então a pedir comida. E depois, isto tudo vai desencadear num mau aproveitamento escolar. Bom, maus tratos físicos. Entre os 0 e os 6 anos, quais são as formas mais visíveis? Bater. O que é que os pais fazem? Batem. Atirar o miúdo para a parede ou para o chão. Esmurrar ou então abanar a criança. Principalmente para os bebês, este abanar é muito frequente. Também temos aqueles casos em que os pais batem as crianças com objetos, por exemplo, aquilo que lhe aparecer, pega e arremessa contra a criança. Temos também a queimadura, e isto tem sido frequente na nossa sociedade, pelo facto de ter comido a refeição que seria do pai ou dos outros irmãos. O que é que a mãe vai fazer? Pega na mão do miúdo e pura e simplesmente vai submergir em água quente ou em outro alimento ou mesmo no próprio fogo. Também temos a submersão, por exemplo, pegar na cabeça da criança e submergir num balde com água, na banheira, ou seja lá onde for. Amarrar, também muitas das vezes nós vemos os pais amarrarem os filhos, e abanar, como eu já havia referido. Bem, temos aqui algumas marcas de queimadura. Bem, isto é um indicador europeu. É muito mais fácil verificar estas marcas em peles mais claras do que nas nossas. A primeira que nos aparece é de um prato quente. Para aquelas pessoas que são fumadoras, normalmente os maus tratos são feitos com a ponta do cigarro. Queimam
a criança com a ponta de cigarro. Ferro de engomar. Bem, com ferro de engomar isto até às vezes acaba por ser um ato negligente, porque a mãe está a engomar, de repente aparece a criança, aí um deslize qualquer, vai o ferro e então temos ali uma marca de queimadura, mas às vezes são coisas feitas de forma deliberada. A mãe, naquela atitude de agressão, pega e queima o filho. Também temos queimaduras com lâmpadas, facas, temos aqui a imersão, de pôr uma criança sentada na água quente, ou então pôr o pé ou então a mão da criança, picadas de garfo, pegar num garfo e espetar na criança. Temos ainda aqui outras marcas de objetos, por exemplo, a fivela de um cinto. Os pais gostam de utilizar o cinto para castigar as crianças. Temos aqui a marca de uma frigideira, de um fio enrolado, de uma vara a chicote, de um mata-moscas, uma marca de um cabide, uma tábua ou uma espátula, a marca dos dedos, das mãos, mordidas, pés, escovas de cabelo, raquetes, entre outras. Bem, quais são as partes que normalmente se verificam esses tipos de lesões? Aqui no número, aqui na letra A, que é aquela ali em cima, que é parte do braço, normalmente nós encontramos equimoses, que quando nós apertamos a mão da criança, é claro que na pele escura dificilmente se consegue identificar estas marcas, mas em pessoas mais claras, muitas das vezes os dedos ficam marcados. Na parte da barriga também, muitas das vezes fazem-se ali algumas pressões com a mão e encontramos também marcas. E também temos aqui alguns golpes com a ponta do dedo, nós estarmos constantemente a picotar o peito da criança. Bem, aqui temos algumas lesões também, por exemplo, temos aqui um galo na testa, temos aqui algumas mazelas e em outros sítios. Também temos aqui, por exemplo, algumas marcas. A linha A, por exemplo, são chicotadas, aqui na B já são pancadas feitas com alguns objetos mais com certa com instrumentos roliços. Aqui, por exemplo, para nós daria o pau de fazer funge. Exato. E nas pernas temos alguns fios ou então marcas de cinturão. Indicadores comportamentais de maus tratos físicos. Muitas das vezes, quando nós perguntamos a uma criança por que é que tem aquela ferida ou tem aquela mancha, esta criança, muitas das vezes, ao nos dar a explicação, dá-se uma explicação bizarra, uma explicação sem sentido sobre as feridas ou as marcas que ela própria transporta no corpo. E, caso esteja presente um dos progenitores, a criança, quando vai responder sobre estas feridas, ela tem sempre tendência de olhar primeiro para os pais e depois responder. Então, para um técnico, para um professor, deve estar atento a estes sinais, porque acabam por ser indicadores de maus tratos. Indicadores comportamentais de maus tratos físicos. A passividade, a agressividade extrema, quer dizer que quando uma criança, de certa forma, é um bocado apática e muito passiva em relação a determinados aspectos, ou então muito agressiva, ali também podemos identificar alguns conceitos ou alguns aspectos relacionados aos maus tratos. Já falamos aqui da autodestruição, de comportamentos antissociais, da fraca autoestima. Estas crianças muitas das vezes apresentam uma autoestima muito baixa. E apreensão quando outra criança chora ou um adulto se aproxima de uma criança que chora. Por que que isto acontece? Muitas das vezes aquela criança que está a chorar, o pai tenta acalmá-la de todas as formas e a criança nunca se cala, então
O pai diz, bom, agora vai chorar mesmo com vontade e dá-lhe aí mais uma palmada. E quando uma criança maltratada apercebe-se que uma outra criança está a chorar, então fica apreensiva à espera da reação do adulto com quem esta criança está. Em relação aos indicadores relacionados aos comportamentos de abuso sexual, nós vamos notar na criança uma modificação súbita do comportamento e da sua personalidade. Vai ser uma criança com medo de determinadas, com medo de alguém em particular, vai se isolar dos colegas, vai ter perturbações do sono, normalmente acompanhados de pesadelos, e esta questão dos pesadelos aqui no nosso contexto tem muito que se lhe diga. Eu vou abrir aqui um parênteses. Normalmente nos casos que têm estado a surgir sobre crianças acusadas de feitiçaria, nós temos sempre situações associadas à perturbação no sono e a pesadelos. Exato, temos situações relacionadas à perturbação no sono e a pesadelos. Quando se pergunta a um pai, mas por que acha que o seu filho é feiticeiro? Ou a um tio, normalmente são os cuidadores que têm esta tendência em acusar as crianças de feiticeira. Diz, ele está sempre a falar no sono, ele é sonâmbulo, levanta-se mesmo a dormir, vai ao nosso quarto, vai ao quarto dos primos, e então foi ali onde nós descobrimos que a criança é feiticeira, mas normalmente são características normais de uma criança perturbada. E esta criança normalmente também tem tendências a apresentar jogos sexuais inapropriados e também com algumas tendências suicida. E tanto do sexo masculino como do sexo feminino, estas crianças apresentam dores na região vaginal ou anal. E então são sinais que nos devem alertar para uma possível criança abusada sexualmente. Bem, em relação ao abuso emocional, este é o mais frequente. E nós aqui também vamos encontrar alguns aspectos relacionados ao convívio da criança mesmo na escola. Nós vemos insultos verbais. Há pais que insultam os filhos de todas as formas e maneiras, e isto dá cabo ou destrói completamente a autoestima destes menores. Humilham os filhos, tu não és ninguém, tu não vales nada, tu não prestas, tu não... Isso são expressões que prejudicam em grande modo o desenvolvimento e o crescimento saudável desta criança. Também chegam a ridicularizar os mesmos filhos, a desvalorizar, a ameaçar e de certa forma a rejeitar. Tu já não és meu filho, eu não gosto de ti, já não te quero. Então são expressões muito fortes que de certa forma também são, de certa forma não, que também são consideradas como maus tratos. Bem, eu trazia aqui alguns dados sobre um estudo relacionado aos maus tratos em Portugal, só para termos aqui uma noção de quem são estas pessoas, porque muitas das vezes pensa-se que só as pessoas de estratos sociais baixos é que são considerados como maltratantes. Por exemplo, aqui no contexto doméstico onde residem as crianças, a maioria das crianças maltratadas, na altura correspondia a 41%, vivia em famílias nucleares mais expressivas. E outras famílias também, que encontrávamos as monoparentais, as recompostas, e diz que os adultos responsáveis pelos maus tratos distribuem-se por todos os níveis de escolaridade, embora 8% possuam apenas o segundo ciclo. Quer dizer que pessoas, inclusive de níveis, com níveis de escolaridade elevados, também faziam parte deste grupo de maltratantes. Diz-nos ainda que metade dos pais das crianças maltratadas viviam juntas, quer dizer que não estavam separados, e os outros encontravam-se separados, embora alguns viviam em situações
de relação, em relações que nunca chegaram a ser consideradas de conjugais. E um outro grupo do mês que vivia de indivíduos com doenças crónicas, por exemplo, aqueles portadores de deficiência física e, sobretudo, de pessoas com doença mental. Quer dizer, esta é a caracterização das famílias consideradas como maltratantes deste estudo que foi feito. E diz ainda que em 11 das famílias da amostra que foi feita na altura, 16 viviam em situação de toxicodependência. Bom, vamos agora ver o perfil das crianças que eram maltratadas naquela altura. A distribuição por sexos era semelhante, quer dizer que tanto os meninos, os rapazes como as raparigas pertenciam ou fizeram parte deste grupo, também eram maltratados. E estes maus tratos afetavam crianças a partir de 1 mês até 1 ano. Quer dizer que um bebê de tenra idade, de 1 mês até 1 ano. E que vivem na maioria com outros irmãos ou então são filhos mais novos daquelas famílias. E diz que cerca de 13% são crianças fruto de uma gravidez precoce, digo. E 91% destas crianças são brancas. Algumas frequentavam a escola, outras já tinham deixado a escola. E diz que metade destas crianças ficavam sozinhas em casa por longos períodos de tempo, ou então a guarda de irmãos menores, que também não foge àquilo que é a nossa realidade, e que a maioria destas crianças não tinha vigilância médica regular. Algumas, ou seja, 11% destas tinham doenças crónicas, 8 eram deficientes físicas e 10 apresentavam uma doença mental. O perfil do abusador. 83% dos casos dos abusadores deste estudo corresidiam com a mesma criança. Quer dizer que podia ser o pai, a mãe, os irmãos mais velhos ou então os tios ou avós que viviam com estas crianças. E diz que cerca de 60% dos casos o abusador é a mãe ou então o pai. E 4% são portadores de alguma deficiência física e 10% de alguma deficiência mental. São aqueles casos em que pessoas com alguma deficiência acabam por ter filhos e depois aproveitam-se, muitas das vezes, da sua deficiência para maltratar os menores que têm. Bem, e aqui neste estudo foram apresentados 9 tipos de maus tratos. O abuso emocional com agressão física com sequelas, intoxicação. E aqui falando da intoxicação, nós vemos muitos pais a embebedarem os filhos, crianças de tenra idade, a darem-lhe uma cerveja para, pura e simplesmente, a criança dormir ou então espantar a fome. Abuso sexual, trabalho abusivo, ausência de cuidados básicos, ausência de guarda, abandono definitivo intrauterino. Quer dizer que muitas das vezes a jovem já está grávida e já queria se descartar do filho antes da nascença. Bem, então vamos agora falar sobre a estratégia de promoção de resiliência com crianças e jovens em risco e perigo. Bem, eu quis apresentar aquele exemplo prático do estudo que foi feito em Portugal, porque eu pessoalmente não conheço nenhum estudo feito em Angola sobre que tenha sido publicado sobre estas situações de maus tratos. Se por acaso aqui alguém tiver algum exemplo, algum relato que possa partilhar conosco, eu agradecia. Mas era só para nos dar aqui alguns indicadores de quem são estas pessoas maltratantes, quais são os tipos de maus tratos mais frequentes, e para podermos ter uma noção de como é que isto funciona, por exemplo, em outros contextos a não ser o nosso. Então está aberto, se alguém tiver aqui alguma experiência, alguns dados nacionais relacionados ou um estudo sobre os maus tratos mais verificados a nível do nosso país, eu agradecia que partilhassem conosco.
A experiência que vou partilhar com os colegas não é bem, não foi feito um estudo nem nada, mas é algo que nós vemos dia a dia. Portanto, os maus tratos mais frequentes com crianças é a partir da família. O pai, a mãe, o filho, portanto, a pessoa que vive em casa. Portanto, nós sabemos que bebidas alcoólicas crianças, os pais não devem mandar as crianças com bebidas alcoólicas ou cigarro. Mas isto é uma prática constante, mesmo passando a informação na televisão. Que é da saúde. Quais são normalmente os casos mais frequentes que vocês têm identificado resultantes de maus tratos? Não sei se tem aqui algum para partilhar connosco. Bom, assim como dados estatísticos, não tenho, mas nós temos deparado com casos, por exemplo, de queimaduras, né? De crianças de 6 meses, por aí fora. Quando vai saber a causa, porque a mãe estava com a vizinha em conversa, quer dizer, são factos chocantes. Então isso nós consideramos como, quer dizer, podemos incluir isso como maus tratos. Estes e outros casos, sim, mas que temos deparado. Obrigado. Fonseca Inácio Lubito. O que eu pretendo informar não, apenas fazer uma observação. Nós acompanhamos no passado recente daquele fenómeno de crianças que eram chamadas de feiticeiras. Este caso, segundo informações que acompanhamos, estava a ser constantemente passado na zona norte do país, nas áreas do Uíge, e que nos apercebemos que este assunto estava a ser classificado como um fenómeno e que o governo angolano, com muita inquietação, chamou as instituições afins no sentido de fazerem um levantamento, fazerem um acompanhamento, um estudo para que identificássemos o problema estava identificado e que se promovesse soluções para o caso. Então, constituíram-se algumas instituições, alguns grupos, no sentido de fazerem um levantamento e estudarem o fenómeno para, então, apontarem-se as soluções. Este caso foi badalado durante um largo tempo e que, até aqui, creio eu, pelo menos não tenho já informações sobre o que foi concluído, mas que realmente este caso foi muito acompanhado, foi bastante informado e que o nosso governo precisava de ter conclusões acerca deste trabalho. É apenas este recordatório que eu estou fazendo acerca dessa situação de crianças enfeitiçadas que aconteceram na zona do Uíge, etc, etc. Fiz um trabalho para a minha pós-graduação de intervenção sociojurídica com crianças e jovens em risco. Eu lembro-me que o título é Crianças em situação de risco versus acusadas sob feitiçaria. Bem, os dados que eu consegui recolher, embora não tenha sido um trabalho de campo, o que se verificou é que a maior parte destas crianças acusadas sob feitiçaria eram crianças órfãs. Crianças de eram crianças que viviam com os tios porque os pais tinham falecido. Bem, de certa forma, há comunidades no nosso país que ainda não entendem muito bem que tipo de doença é o SIDA, que mata o pai, mata a mãe em curto espaço de tempo. Então, abrigam este sobrinho que ficou órfão. Bom, uma criança que perde o pai, perde a mãe, é claro que não é uma criança normal. É uma criança com algumas perturbações. Por isso é que eu fiz referência aqui ao sonambulismo ou então a pesadelos. Uma criança com estas características vai para uma nova família, com quem nunca viveu. Suponhamos que o casal está a dormir, de repente acorda, está o miúdo sonâmbulo em frente deles. E normalmente
estas crianças dormem praticamente despidas. E os familiares não vão pensar logo que não, esse sonâmbulo veio parar aqui por uma questão